Olá a todas, olá a todos. Eu sou Victor de Freitas, jornalista do portal Agora RS, e este é mais um episódio do nosso programa de debate esportivo, o Futebol Agora. Eu converso aqui com meu colega e também jornalista do portal, Vitor Arruda. E aí, Vitor, tudo bem? Como é que foi de final de semana? Olá a todos, olá a todas. Meu final de semana foi ótimo, apesar de ter esse período de chuva aí que nós passamos, mas foi excelente. Deu para acompanhar bem os jogos, curtir a folga. E o teu, Vitor, como é que foi teu? Foi tudo bem, a gente aproveita para curtir um pouco o final de semana, dar uma esfriada na cabeça, mas também ficar de olho no futebol, já esperando para comentar no programa. E nós tivemos muitos assuntos, né, do último programa para cá. Tivemos o jogo do Grêmio na quinta contra o Vasco, depois tivemos o Inter e Juventude no domingo, tivemos os gaúchos nas outras séries, tivemos o Grenal do futebol feminino. Então temos muitos assuntos para tratar. Eu vou começar pelo jogo do Inter, que foi o último jogo do domingo, o jogo mais recente que a gente acompanhou. Um jogo em que o Inter não foi superior em toda a partida, teve até chance de ser derrotado, mas que com dois gols já nos minutos finais da partida acabou saindo com a vitória, subindo 5 posições e agora ocupando a 7ª colocação na tabela do Brasileirão, respirando um pouco até depois da crise dos não pagamentos dos direitos de imagens, Sim. né? Aparentemente esfriaram-se os ânimos pelos lados do gigante da Beira-Rio. Queria saber tua análise desse jogo e dessa situação toda, Victor. Gostei bastante do teu título, né? O pós-crise. Tá correto. Olha, o primeiro tempo do Inter dá para definir uma palavra, ridículo. O Inter é time grande, é um dos principais times do Brasil, diria também no mundo. Para ter 0 finalização no primeiro tempo, dá para dizer que não é assim como se comporta um grande fora de casa. E o segundo tempo, eu imaginava que o Inter ia ser pior, mas foi um Inter surpreendeu. Ou seja, saiu do ridículo para surpreender. Foi um Inter com outra postura no segundo tempo, foi diferente, jogou como time grande. Mano Menezes acertou ali os erros que ele fez no primeiro tempo, escalar tudo. E o Inter teve uma postura e finalmente saiu dos empates. Né? Ou seja, eu falo que o Inter saiu do ridículo do primeiro tempo para surpreender. É um empate que vai dar uma grande motivação. O Daniel não trabalhou no segundo tempo. O Inter foi mais, digamos, compacto, teve mais postura. E queria saber de ti o que tu achou da escalação começar com Depena. Não, eu achei o seguinte, eu achei que o Depena no banco de reserva, no caso. Né? Sim. Eu achei que o Mano, ele entrou... O que eu achei que ele pensou? Assim, ele pensou que o Bragantino tem esse costume de começar os jogos indo para cima, sufocando o adversário. Sim. E ele pensou assim, vou entrar mais contido, com o Gabriel do lado do Dourado, para ter mais contenção, e depois vou colocar o Depena quando o jogo estiver mais apaziguado. Não deu certo, ele não tomou um gol no primeiro tempo por sorte, porque poderia ter saído um gol do Bragantino, mas no segundo tempo o Inter já voltou mais ligado, e quando entrou o Depena, aí sim o Inter tomou conta da partida e acabou fazendo os gols. Eu só achei o seguinte, eu achei que a impressão que eu tive quando ele colocou, foi uma impressão, ele não disse e tal, mas a sensação até do pessoal comentando nas rádios e tal, que o Inter estava, de certa forma, contente com o empate, já contando com um ponto e achando até bom e confortável. Tanto que ele bota o Johnny. Tu não bota o Johnny no jogo querendo ganhar o jogo, né? Exatamente. Tu coloca o Johnny para conter mais o adversário, né? E para mim foi o que ele fez. E aí ele deu assim o cara, ele deu a estrela do Johnny, que é um jogador defensivo, ir lá e fazer um dos gols da vitória. Então eu achei que a vitória acabou até saindo a mais do que em algum momento se projetava que ia ser, e agora o Inter, como eu disse, fica mais tranquilo e quem sabe até pode conseguir um resultado melhor contra o Santos. Aí. Quanto ao Santos não vai tanto na pressão, no primeiro tempo, só para completar, foram 8 finalizações do Bragantino, né? Sim. E 0 do Inter. O Inter teve 2 ali, lá pelos 40 e poucos, o Inter chegou 2 vezes perto da área, mas eu acho que eles não contabilizaram como finalização, porque não foram grandes chances.
Mas Não foi uma do Alan Patrick e uma outra que eu esqueci agora. Mas teve. Mas não foi nada demais, assim. Sim, não foi contado também, porque não foi, assim, digamos, perigo de gol, né, Sim. no caso. E o Mano Menezes agora vai poder trabalhar direitinho, apesar do tempo ser curto contra o Santos, mas já dá um ar lá dentro do vestiário para respirar, né? E eu gostei também da torcida do Inter lá, jogando fora de casa e apoiando. Ah, sim. Tem Colorado por tudo, né? Sim. Por isso que eu volto a dizer, o Inter, como um time grande, ter Colorado por tudo, não pode ser um Inter como foi no primeiro tempo, com medo, medroso, não finalizar. Tem que Sim, ter outra postura de time grande, sim. como se comporta os outros times jogando fora de casa. Desde que chegou o Mano, o Inter tá com essa postura mais assim, é do estilo do Mano. Ele joga Sim, primeiro, na grande maioria dos jogos, ele joga primeiro pensando em como ele não vai tomar gol e depois pensando como ele vai fazer gols, né? Isso pode sim, ser bom em alguns jogos, mas nem sempre vai servir, né? Vai ter momentos em que ele vai ter que atacar e e aí resta saber que o Inter conseguiu fazer isso contra o Medellín, por exemplo, mas é um time muito fraco. Vai ter jogos mais difíceis em que o Inter vai ter que não pensar só em não tomar gol. contra o E Santos vai ser um. Agora é, vamos ver como é que vai ser. Se o Mano vai começar com o Depena, vai deixar o Depena no banco. porque uma coisa que está vista para mim é que o Inter tem grupo para brigar pela ponta de, não, talvez não para ser campeão do Brasileirão, mas o Inter tem grupo para sonhar no Brasileiro com coisas Sim, boas. O Inter não é concordo. o Inter não é pior que o Curitiba, que o América Mineiro, os times que estavam ponteando aí, o Inter é time para brigar lá, tem mais grupo que esses times. Sim. Então o Inter pode ser ambicioso a ponto de planejar atacar, planejar ir para cima. É isso daí E que tá faltando no Inter agora, ser ambicioso. Achou a palavra certa. E uma coisa, Vitor, eu lembrei bastante, não, quando entrou o alemão. Continua afobado, né? Nervoso. sim, e sofreu o pênalti, né? Mas assim, Sofreu o pênalti. eu E acho quase que atrapalhou o pênalti do Inter, hein? Tava tão nervoso ali que da hora de cobrar, que foi na meia-lua ali, na hora ali do. Desse rebote e ele chutasse a bola, entrasse pro gol, o juiz ia ter que pedir para repetir o lance, né? sim. Eu achei que aquela duas coisas, né? Que primeiro, realmente ele mostra tudo isso que tu falou, afobação, ele é atrapalhado, mas o David tem mais qualidade técnica que ele, mas o David não vai bem nessa função. O Inter, tu nota que agora, nessa janela que vai abrir agora, o Inter vai ter que ir atrás de um jogador Sim, dessa função, porque o Inter não tem e sente falta. O time do Inter sente falta desse tipo de jogador. Tanto que o alemão, que não é tudo aquilo que a torcida sonha, quando ele entra, ele acaba suprindo um pouco essa necessidade, sim. né? Aí ele vai ter que melhorar isso. Porque ontem, aos 38 do segundo tempo, vamos ver se você vai lembrar do lance, ele recebeu uma bola sozinho, fora da área, aos 38 do lado direito. E ele viu o companheiro, e ele tentou passar por cima ali, e ele deu um passe todo errado, a bola foi pro linha de fundo. Sim, E daí depois, outro lance, que ele recebeu a bola, daí ele perdeu ali a bola, daí ele tentou recuperar a bola de uma maneira afobada, chutando o cara por trás e não conseguiu, daí ele ficou parado, assim, tipo, desisto. Que ele tentou ali, daí ali aparece uhum. que ele não está concentrado, ou se ele quer, parece que ele está com muita pressão em cima dele. Ele tem que tirar um pouco essa pressão. Como a gente fala, né? Futebol é alegria, tem que entrar alegre, tem que entrar Para desfrutar, com desfrutar. desfrutar. Com a malandragem, agora uma pessoa que vem na minha cabeça que entra, que é malandro, assim, não sente isso daí, é o Neymar, né? Uhum. Tem que entrar com essa. E olha a chuvarada que o Neymar tomou na cabeça, né? Sim, Todo mundo sempre criticando é, ele e ele sim, joga. com Deve, alegria. é, Eu não quero comparar o futebol do um do outro, mas estou dizendo assim, o espírito, sim, compreende? Assim, ó, isso daí que está faltando, o alemão tirar esse peso. Entrar como ele entrou antes e fez os 3 gols no, na raça, sem ser afobado. Ele não pode confundir raça com afobação, né? sim.
Isso Não, daí que eu perfeito. vejo. Bom, teria outras, deixa eu ver, atuações para a gente destacar do Inter. Eu acho que o Daniel, né? Mais uma salvada que ele deu no primeiro tempo. Sim, Se fala muito mal do Daniel, mas ele sempre tem uma intervenção. Quase todo jogo do Inter tem uma intervenção do Daniel. sim. Fica até difícil É, falar mal dele, porque quando vai mal a gente tem que falar mal, mas quando tem que falar bem, a gente tem que falar bem, né? sim. Agora a única coisa assim que o Inter vai ter que resolver logo nos bastidores é a questão do Bruno, né? O zagueiro, se fica ou não fica no Inter. Ele inclusive teve eu não peguei bem tudo, na verdade, mas se eu não me engano, ele tomou ontem no banco, ele tomou um cartão amarelo, né? Tomou, tomou. Só que ele não conta com mais um jogo, e com isso ele seria suspenso em tese. Sim, Só que não tem uma nova resolução da CBF, coisa assim, que não conta se o cartão foi no banco, o jogador tem que jogar. Então ele tem um sim, jogo que ele a mais ainda para jogar, que seria o último jogo dele antes de ele ser considerado que ele não pode mais jogar por outro time, o brasileiro. sim. E eu acho que tem que resolver, porque o Inter Tem. não tem tantos zagueiros, e ele, quando entrou, representou, ele é um bom zagueiro. Sim. Só que eu não sei se todo esse episódio, as animosidades entre o Inter e o Corinthians acabaram não viabilizando um pouco o negócio. Não sei como é que ficou essa Daí, situação, né? daí tem que botar, dois times grandes, Inter e Corinthians, não misturar os assuntos. Não misturar, não esquecer aquele episódio lá que aconteceu no Beira-Rio, não misturar, é outro assunto, é uma coisa, outra coisa é outra, né? Não misturar, que vai ficar feio pro Corinthians. Se o Corinthians misturar os assuntos de racismo, no caso do Bruno, vai ficar muito feio pro Corinthians. Hum, O Corinthians não pode misturar. sim, É um racismo, é uma coisa e negociar jogador é outra coisa. Imagina misturar, não vou negociar o jogador mais contigo por causa daquele episódio. Vai ficar muito feio pro Corinthians. sim. E Tem que pro separar. futebol em todo, né? Não só pro Corinthians, mas vai ser. Transformar um assunto que tem a ver com toda uma ética numa Sim, coisa de comércio, assim, é um troço. sim, agora é o momento de separar o que é, tu falaste certo, ética e o que é futebol. Separar. Eu vejo que o Inter tem que negociar com o Bruno logo. O Bruno quer ficar no Inter, se encaixou no Inter, a torcida gosta dele. E o Corinthians tem que ver isso, né? Que o jogador quer ficar onde se sente à vontade, onde foi bem recebido. Só Sim, não cabe agora misturar os assuntos. Isso sim, daí que eu vejo. Vai ficar feio. Se misturar, como tá misturando, vai ficar feio no todo. Vai ficar usando o primeiro tempo do Inter. Ridícula a palavra. sim. Bom, daí mais à frente tem essa discussão que estão agora que aparentemente para o Mano ou joga o Alan Patrick ou joga o Tyson. Não, Sim, um é titular e o outro é reserva. Mas o Alan Patrick ainda não parece estar nas suas melhores condições físicas e o Tyson também não sei se está bem. Então, nessa posição ainda tem uma incógnita no Inter, né? o Tyson ainda tá faltando ainda assumir um papel de ídolo, né? De líder. Mas ele tá muito mais focado nas redes sociais. Tem que dar uma desligada. Tá muito, parece, absorvendo os comentários negativos. Tá Sim. muito preocupado com o que tá O que estão dizendo, vindo. né? Sim, que estão dizendo. Tem que ser voltar ao Tyson, como era antes, concentrado, focado, brigando dentro de campo, xingando os companheiros, e sim, né? Não ficar discutindo nas redes sociais. Não Sim. cabe a ele. Daí eu acredito que dá para colocar assim o Alan Patrick e o Tyson. Não digo começarem juntos, jogando, mas jogarem juntos, como colocar o Gabriel e o Rodrigo Dourado, é possível. Aí tudo depende do Mano. Até porque eu acho assim que também com esse. Agora principalmente quando começar a Sul-Americana mais intensamente de novo, dificilmente o Mano vai ter todos os jogadores à disposição sempre, né? Sim, Então, talvez um certo revezamento seja até natural, certo? sim, Nem sempre todos os jogadores vão estar disponíveis para jogar, então talvez quem. E o próprio Mano disse isso ontem quando justificou a ausência do Depena. Ele disse que, olha, nenhum jogador
joga sozinho. Não foi, eu não lembro muito bem, mas foi algo assim: ninguém é titular absoluto que não possa sair, ninguém que tá fora não Sim. pode entrar, uma coisa assim, Ele sabe? tem que deixar todo o elenco ali motivado, né? Não Sim, pode falar, eu tenho 11 jogadores que são titular daí, tá? E os outros vão pensar o quê? Não, tem que deixar o elenco motivado, tá certo ele, sim, nos comentários. E deu sim. para ver, né, que o Inter agora, ontem, na comemoração do gol, tá mais grupo, assim, né? Até o próprio Mano Menezes ali falando com todos os jogadores, deu uma aliviada ali e mostrando que tá com cara de grupo. É, Até os guris da base ali. sim, aparentemente, pelo menos assim, isso é uma coisa que eu não tenho informação, mas olhando, tinha toda uma expectativa assim, sobre como é que seria o Inter após o episódio da greve, né? Que se chamou de Sim, greve. E olha, eu não vi grandes diferenças no campo, até achei que o Inter pareceu mobilizado, todo mundo que jogou sim. parecia estar motivado, todo mundo entrou querendo mostrar. E aí a gente pode fazer várias interpretações, ou que não foi tão grave quanto se pensava, ou que foi bem gerido, pelo menos pela comissão técnica, né? Sim. É, Eu, o presidente do Inter fez uma coletiva tudo e falou que foi falha de comunicação, né? E que não ia querer punir jogadores, porque ele viu que os jogadores têm o direito de reclamar tudo, e que era uma página virada no Inter, né? Então, sim. e os jogadores também estão certos. Se foi combinado, se combinaram algo contigo, também vai dizer, tu tem o direito de reclamar, né? De Claro, protestar. claro, claro. Todo mundo tem. Os jogadores não é diferente. E ontem mostrou que realmente a página foi virada. Agora cabe à direção do Inter manter essa virou a página tudo, mas manter os compromissos, né? A Sim, palavra. sim, com E os certeza. jogadores também, né? É, o elo não Um pode. ajudando o outro. É, o elo não pode ser quebrado, né? O elo da Só quem não confiança. pode pagar isso é a torcida aí. É, Quem não pode pagar isso é a torcida. sim. Isso quem não pode pagar, nem com aumentos ingressos, de De mensalidade. mensalidade, né? Não. Cabe agora também os jogadores se correr atrás de premiação, né? Porque Campeonato Brasileiro paga bem se ficar entre os quatro, ou pelo menos o sexto. Também tem as próximas indo para a Copa do Brasil direto. Também a premiação é boa. Os jogadores também que têm que pensar nisso. E a direção negociar bem essas premiações. Sim. É tudo bastidores. Tudo bastidores aí. Bom, encerrando esse assunto Inter, então, tivemos também no domingo, só que de manhã, o Juventude, né, Vitor? Juventude. Jogo abaixo d'água, chuvarada em Caxias, campo alagado, Sim, jogo que foi mais brigado do que jogado, mas que o Juventude sim. acabou ganhando por 1-0 ali, um gol também meio chorado ali. Como é que tu viu Foi, esse foi um, jogo? foi um gol bem chorado. Olha, Vitor, eu esperava assim, sabe quando tu vê, que nem Fórmula 1, tu liga a TV e vê que tá chovendo, o que tu espera? Emoção, né? Uhum. Emoção. Ah, vai ser emocionante. Eu me sento ali, daí que o jogo do Juventude? Ah, vai ser emocionante. Agora vai ser lá e cá, jogadores usando a habilidade para levantar a bola na área, fazendo aqueles balãozinhos lá para tocar na área. Mas não, sabe, eu criei toda uma expectativa, foi muito bate-boca, muito. Parecia que os jogadores se encarnaram ali até a própria torcida começava a vaiar o Felipe Melo. E ficou muito, qualquer lance era bate-boca, era o banco do Fluminense reclamando, era banco do Juventude reclamando, qualquer lance. Não, sabe assim, não mostraram o Juventude tudo bem, aproveitou o campo molhado ali, assim como aproveitou contra o Flamengo ali. Mas o espetáculo no geral, como eu resumi no título lá, foi muito bate-boca e pouco futebol. Tudo bem, estava o campo impedido ali com as poças d'água, mas aí eu criei aquela expectativa, né, de ver jogadores aproveitando ali, sendo criativos e ser criativos, mas não. Esqueceram de ser criativos para deixar o jogo num. Como é que eu posso falar? Era um machismo falando mais alto. Sim, O machismo, demonstrações de uma suposta virilidade.
Sim, exatamente, assim, um querendo marcar o território e esqueceram, foi muita discussão. O Ganso, era o Felipe Melo, eram jogadores do Juventude ali também, todo mundo. O, o melhor ali que eu vi ali que não estava reclamando o zagueiro, o goleiro do Juventude, né? Mas o resto era qualquer dividida, qualquer lance, qualquer bola levantada na área dava discussão. Foi muito chato isso, foi ruim, assim. Não. Tô Tudo aqui. bem, o pessoal tem reclamado do gramado, né? O gramado realmente, mas o temporal foi forte. Daí, Vitor, eu fico pensando se tem uma previsão, no caso nós temos no Agora RS, tem uma previsão que está indicando tempestade para tal horário para Caxias do Sul. O jogo é 11 horas, não custava nada passar para mais tarde, já É, avisar ou adiantar, planejamento, né? planejamento. Você sabe que vai ter, já se prevê que Se vai sabe agora, acontecer. sim, agora agora é tudo possível com a tecnologia que tem, já dá para saber, já dá para CBF pedir um apoio aqui para Defesa Civil do Rio Grande do Sul e saber, ó, vai realmente acontecer se os meteorologistas, o IMET, pode ser também, avisar a CBF, ó, realmente está marcando tempestade para daqui 3 dias, tal lugar. A CBF se programar para não acontecer como foi ontem, né? Porque tinha alguns momentos também, como teve no Grenal lá feminino, raios, né? Dava para ver os clarões, raios. Uhum. Imagina se chega a É acontecer um algo com perigo, né? algum Uma perigo coisa, para a torcida uma ou para os coisa jogadores. perigosa. Agora, voltando para o futebol, Vitor, o Juventude teve um grande resultado, né? Venceu o Fluminense. O Fluminense é um dos times grandes. Também estão disputando, no mínimo, ali ficar entre os 6 no Campeonato Brasileiro. E o Juventude ganhou mais um tempinho para respirar, né? Porque ele e o Goiás ali estão brigando. Hoje ele vai ter que secar o Goiás para continuar fora da zona do rebaixamento. E quem ganhou mais já tinha recuperado um fôlego lá atrás, lá com o empate, e agora com a vitória de ontem contra o Fluminense, foi o Eduardo Batista, né? Sim. E a defesa realmente ontem. A nossa campanha a favor do Lisca repercutiu lá e eles. E o Edu. Sim, é, chamou a atenção deles lá. Hum, E eu tava lembrando esses dias do Lisca, né? uhum. Que é uma pessoa que dá uma motivação extra. E no Juventude estava faltando isso. Agora, querendo ou não, nos últimos 6 pontos disputados lá no Juventude, foram 4 Sim, ganhos, né? E com o Fluminense, foi uma vitória bastante importante. E o Juventude, ontem, nos cruzamentos, no segundo tempo lá, tinha dado até os 30 minutos 21 cruzamentos na área do Juventude. sim. E a defesa foi bem, até o Foster lá foi um destaque, né? Cortava tudo. Isso daí mostra que o Eduardo Batista conseguiu resolver. Não teve mais pênalti contra o Sim. Juventude, com a bola batendo na mão dos jogadores. Não Uhum. teve jogador expulso. Tá tendo equilíbrio. Agora basta o Juventude manter esse equilíbrio, jogar como jogou contra o Fluminense, parar de bater boca, né? Que coisa chata ontem foi esse jogo, bateção de boca. Esperava um jogo cheio de emoção, mas é desânima, dá um desânimo, dá um certo desânimo. Uma pessoa que está trabalhando na torcida vê todo o lance parado sendo discutido. Sim. Eu olhei aqui, Tem que mudar isso. eu tava olhando aqui, foi um jogo que teve poucos passes, aqui teve os dois times deram no total do jogo pouco mais de 250 passes, o que é uma média que eu acho que comparando com outros jogos é baixa. Sim, E aqui outra coisa que me chamou a atenção que o Juventude fez para
manter o jogo no equilíbrio foi muita falta, né? Foi. O Juventude fez 21 faltas no jogo Mais falta que o Fluminense. contra 10 do Fluminense. Mas chutou mais a gol, conseguiu no meio da chuva ali ainda achar 11 chutes contra 6 do Fluminense. Mas me chamou a atenção essa quantidade de faltas que o Juventude fez no jogo. Fez bastante faltas. E o que chama mais atenção, que não foram faltas longe da área, próxima da área. Sim. Isso daí, próximo da área, para evitar cruzamento, né? Tudo bem, ontem a zaga trabalhou bastante, cortou bastante, mas falta isso daí para o Juventude. Ligar essa chavezinha, não vamos fazer falta perto da área, porque um cruzamento frontal é perigoso, né? Qualquer Pega um. torcida compareceu, apoiou a Juventude, vaiava o Fluminense na hora que tinha que vaiar, Uhum. e a Vitória agora deu um... Temos o Grêmio, né? Que Sim, jogou na quinta-feira passada, já faz tempo já o jogo do Grêmio, repercutiu bastante gente dizendo que o Grêmio foi mal, que o momento do Grêmio é ruim, mas agora o Roger segue, pelo que as notícias que chegam, o Grêmio, que o Roger vai, que o Vila Sante está na seleção, e na ponta direita não joga Campas, que está com a seleção colombiana, e não joga também o Benítez, que está machucado por até 6 semanas. Provavelmente vai jogar o Janderson. eu vi gente comemorando, né, que o Benítez se machucou. Isso é muito A torcida, feio. Muito uma feio isso torcida, aí. sim, mas eu vi torcedores do Grêmio comemorando, para te ver como é que tá a situação dele com a torcida do Grêmio, hein? Não, ele mostra assim, de modo, acaba sintetizando assim, o modo como a torcida do Grêmio está impaciente, né, Sim, com a situação do Grêmio. Não só a torcida, né, teve a notícia que no domingo o Roger foi dar um treino lá, deu uma bronca em sim. todo mundo, encerrou o treinamento antes Cinco da minutos hora. antes. Me lembrou o Filipão uma vez também, né? Que o Grêmio tá jogando na arena e tomou um gol, o Filipão saiu da Casa Mata, entrou pro vestiário e abandonou, né? E o Roger não foi diferente. Mas eu tinha feito o melhor contra o Vasco. Realmente, jogar contra o Vasco lá o Grêmio e Vasco é jogo de classe Série A, né? Não é de Série B. Vasco. E o Denis Abraão foi junto com o Roger, falando que foi um dos melhores. Ele falou que finalmente o Grêmio estreou na Série B. Sim, mas eu confesso que eu não acompanhei a coletiva do Denis, mas que ele teria dito algo do tipo, eu não estou interessado em G4 agora. Vista meio confusa. Ele realmente ele falou que não estava interessado também em pontos. Um ponto agora. Vai estar interessado quando, né? Que ele falou que tudo ponto agora, um ponto amanhã. Sem sentido. Talvez isso daí que a torcida do Inter, desculpa aí, a torcida do Grêmio, né? A torcida do Grêmio estreou na Série B. Sim. Não, porque se tu for ver, o passado, a impressão que dá é que a torcida do Grêmio, aos poucos, ela vai. Sim, Tipo, nós vamos recuperar, não sei, essa segunda divisão é o melhor do Cruzeiro. Sim, sim. ou seja, o Grêmio nós não estamos tão preocupados com isso, não sei o quê. Mas peraí, mas o que é isso? O Grêmio não pode estar não pode se acostumar com estar em quinto colocado na Série B, longe do líder. Isso não é normal, não pode ser normal. Eu deixei só essa frase. Com raça, com vontade, como tem que ser. Hoje, nós conseguimos. Sim, essa raça aí, quem teve bastante raça, arrastando praticamente. Isso daí não faltou raça, concordo. Quando tu falou, como é que eu ver um dirigente, tudo, tu não consegue aproveitar uma entrevista? Como é que não dá para pegar, porque parece, se tu começar a colocar ali, daí sim, imagina eu boto ali, começo a botar as palavras sem nexo, parece que é eu que tô pegando, mas não, é o torcedor do Grêmio que é uma postura mais firme nas palavras, pelo menos isso. Ter Sim. resposta. Sim. E a tabela amanhã. Sim. Todo ponto importa, todo jogo é final, e não pode encarar de outra forma. Todo jogo é importante, vale os mesmos 3 pontos, assim, meio sem pensar, e daí não sai bem o que tu imaginou. Ali, se pegar fazer ali
o que uma palavra captação, não é captação, Captação de áudio. não, quando a gente grava, depois vai, agora o pessoal vai pegar no meu pé, né? Não estudou. Decupar. Decupar, exatamente. Daí cabe a hora de toda uma entrevista de 10 minutos, tem que ser mais firme, mais convicto nas palavras, não só fora do campo, mas também dentro do vestiário. O Cruzeiro tá bem caminhado. Azar. A torcida tá agora, se ganhar, não entra no G4, também tem que tirar esse negócio aí de não interessa. Não, tem que mostrar que o Grêmio tem que estar entre os 4 primeiros todas as rodadas. Todas as rodadas não pode deixar por último ali. O Denis Abraão vai ter que mudar o discurso. Vejo que vai ter que mudar. Sim. E agora também o Roger vai ter que dizer quem é que está treinando mal, né? Para irritar ele. Sim. Como o Mano Menezes falou aquela vez, né? Quem é que estava treinando mal porque ele não estava colocando para a torcida saber. Agora o Roger tem que fazer o mesmo. Tudo bem, tem coisas que tem que ficar internamente, mas parar o jogo não, um treino 5 minutos antes porque o técnico está irritado com uns lances, tem que ser mais claro, né? Sim. Bom, o Grêmio que joga então com o Novo Horizontino amanhã às 9h30 da noite na Arena, jogo para ganhar, jogo na Arena. Será que o torcedor vai ir, Vitor? Acredito que sim. A torcida do Grêmio está fazendo sua parte, está com o público sempre em torno ali das 20 mil, está sempre presente ali, e eu acredito que vai apoiar. Até o Grêmio tentou mudar esse horário, a rodada, tudo, mas ficou mantido. Sim. E é um jogo que... 16 pontos, né? O Novo Horizontino tem os mesmos 14 pontos do Grêmio, tá na sexta colocação, e o Grêmio em quinto. Então, um jogo O horário é 9h30 da noite. 9h30. Ainda vai estar uma temperatura que não digamos que ainda que nem semana passada, com friozão, mas eu aposto uns 20 mil ali, uns 20 mil, 21 torcedores. Beleza. E eu quero ver como é que vai ser a postura do dirigente do Grêmio. Não vem o Denis Abraão agora, o Grêmio ganhar em casa e falar que não interessa 1 ponto agora, 3 pontos agora. Tem que ver também, né? Porque o jogo contra o Vasco, não vamos esquecer, é porque no final das contas teve a história do Inter dos salários, aí esqueceram que estava todo mundo dizendo que dependendo do jogo contra o Vasco, o Roger podia ser demitido, né? Sim. E aí esse empate com o rendimento, o suposto rendimento bom do Grêmio no jogo, acabou dando uma sobrevida pro Roger. Então, dependendo desse jogo com o Novo Horizontino, se vier um insucesso muito forte, daqui um pouco pode render o cargo do Roger. Sim. Dependendo da situação, né? Quando falaste ali, esse 1 ponto ali foi bem-vindo. Foi muito. Eu aposto que comemoraram bastante. Sim. Bom, mas vamos adiante então, Vitor, encaminhar os assuntos finais do programa. O primeiro, o Grenal feminino do Campeonato Brasileiro, né? Vitória do Inter por 2-1. O Inter está invicto em Grenais há quase 5 anos. A última derrota do Inter no Grenal do profissional, do feminino, foi em dezembro de 2017. Tá uma gangorra, hein? E com o resultado, o Inter está muito bem no campeonato. O Inter é vice-líder com 26 pontos, só está atrás do Palmeiras, que tem 28. E o Grêmio é 10º colocado com 13 pontos. O mando do jogo, aí eu vou pedir a tua opinião, porque tu sempre fala disso, eu acho muito importante tuas colocações nesse sentido, mas o jogo é a mando do Grêmio, sim, mas foi no Vieirão, em Gravataí. Então, novamente, e a dupla Grenal, nem o Grêmio nem o Inter jogaram em casa nessa semana, né? Então, em tese, assim, não sei até que ponto esse jogo não poderia ser colocado num estádio melhor, né? Até a gente conversou antes, eu falei que o Grêmio e o Inter conseguiram transformar o clássico Grenal num cenário de
competição amadora, né? Que foi aquele gramado feio, com mato no meio, lá parecia um chá de Marcela plantado no meio do gramado. Tá louco. Não sei o que está passando as emissoras de TVs, a mídia no total lutando para destacar bastante o futebol feminino. Tem o Grêmio, o Inter, São Paulo, Flamengo, tudo levando jogos para outros lugares. E ontem parecia competição amadora, não era nível de Série A, era o Clássico Grenal pelo ambiente que estava, da forma que foi organizada, do jeito que foi distribuído os ingressos, parecia a competição amadora, quem estava vendo de fora não conseguia ver que era um jogo de Série A do Campeonato Brasileiro Feminino. Está Sim. faltando isso. A mídia está ajudando bastante a destacar o futebol feminino que merece, mas está faltando na organização, seja dos clubes. Investir mais, porque muitas vezes eu acho assim Sim, que é aquela coisa, oferta e demanda, né? Se tu não sim, investe no evento, se tu não torna o evento assim, se tu não bota fé nele assim, aí tu dificulta o processo, né? sim. Assim que eu vejo, como é que tu, nós, não sei explicar bem, mas como é que tu vai fomentar o futebol se tu não, na hora em que tu pode ser ousado e botar num estádio grande como o Beira-Rio, como na Arena, tu não faz isso? Sim. É uma coisa absurda, não tem justificativo. Eu já vi o pessoal comentando que o futebol brasileiro, o masculino, a Série A masculina é um produto, que é vendido lá fora como produto. Aí o feminino, por que que é diferente? Daí tem que deixar estilo amador, Uhum. e tava feio. Clássico Grenal, Série A do Campeonato Brasileiro, sendo um campo feio, tava muito feio. As pessoas que foram lá, realmente, a vontade foi maior, porque não teve, a brigada compareceu, tudo, mas em questão de segurança, eu digo, onde estava chovendo, um monte de gente colhido embaixo das árvores, dele relâmpago, dele raio, as pessoas embaixo encolhido de árvore para ver o jogo. É um cenário muito amador, Sim. amador mesmo. Bom, enfim, e Foi, é uma coisa que a gente vem comentando que há tempos, né? E que é sim, gozado que nesse período todo tu não vê ninguém explicando isso, porque a gente acompanha, eu acompanho o futebol durante a semana quase que os dias inteiros, assim. sim, Eu vejo rádio de tarde, futebol à noite, e tu não vê ninguém dizer assim, olha, nós não colocamos os jogos quando dá nos campos principais por causa disso, disso e disso. Tu não vê uma explicação. E isso é uma coisa muito grave, porque sim, mostra assim que uma falta de compromisso, sabe? Ou assim, não só de compromisso, mas uma falta de prestação de contas, assim. Tá, vocês não fazem isso, mas por quê? Por que que não acontece? Aí fica uma coisa até chata, assim, sabe? fica mesmo, concordo contigo. E a gente já falou aqui também, se alguém, tanto do Inter, tanto do Grêmio ou dos outros clubes, mandaram uma resposta para nós, mas não, ninguém mandou também. Se vier uma resposta, a gente vai ler a resposta. É, e ainda não caiu minha ficha daquela questão de não estragar o gramado. Sim. É, Não, não, eu falo aquilo porque eu fico tentando sim, aquele exercício, entender. aquele exercício que a gente faz assim para tentar entender o lado de todo mundo, sabe? Mas parece esdrúxulo também, porque por Sim, exemplo, daí, porque como tu disse, por exemplo, o motivo é o gramado. Aí o Grêmio foi jogar no São Januário, ia ficar uns dias fora de Porto Alegre. O Inter vai jogar 2 jogos fora agora contra o Bragantino e o outro contra o Vasco. Ou seja, os estádios estariam livres e não colocam jogos. sim, Qual a razão? Agora, daí aquela razão que eu tentei levantar, realmente, ela saía fora e daí ela não faz mais sentido. Então, é, sabe, sim, às vezes só alguém diga alguma coisa, que alguém diga, é por isso. explica, uma explicação. E não, e que a gente acha bonito, como aconteceu no Barcelona nesse É, ano.
Aí, Aí destacou, daí é bonito, aí, daí é... quando acontece na Europa, daí que dá que tu vê que o pessoal vai, que legal, né? Mas também Sim, lá eles investem há uns anos, eles levam fé e tudo mais, né? o preço do ingresso eu gostei bastante. R$ 10 Isso eu não tava do sabendo. Clássico Grenal. Era R$ 10 o valor. Mas da maneira que foi distribuído, ninguém sabia onde estavam os ingressos, para que lado ir. Ninguém, a torcida do Grêmio procurando, a torcida do Inter procurando, mas ninguém sabia onde estava. Uhum. Tu tinha que adivinhar boca a boca para chegar de onde estava o ingresso. Sim, E ontem, acredito que isso atrapalhou bastante, porque mostrou um lado vazio do estádio, porque muitos não devem ter conseguido achar onde comprar o ingresso. sim. Porque tem alguns momentos que é só no site, só na internet tu compra. Daí tu vai para a bilheteria, digamos, tu não conseguiu comprar na internet, daí tu vai no estádio e quer comprar o ingresso. Não tem. No futebol feminino não tem isso. Uhum. E no Grenal ontem ficou muito essa questão se ia ter ou não ter. Daí muita gente Não não foi foi. por causa disso. Não sabia se ia chegar e ia ter ingresso lá ou se É. era só para internet. Daí tá faltando, são detalhes que tá deixando o espetáculo amador. Uhum. O futebol feminino tá com cara, o futebol feminino da Série A do Campeonato Brasileiro, tá Grenal. com ainda mais o Grenal. Sim. Tem todo quando quando é masculino, tá? Tem todo um bastidores Uhum. por trás, uma programação, porque não tem no feminino. Sim. É, fica aí, Então, aí a é, nossa. o Mais alguma único coisa? o único órgão que se preparou que dá para dar os parabéns aí foi a Brigada. A Brigada estava lá presente, não com um número reduzido, com o mesmo número de brigadianos que vão para o futebol feminino, ou masculino no caso, não reduziu, ou seja, eles estão levando no mesmo nível, né? Não importa se é masculino ou feminino, Sim. o órgão está certo, a Brigada Militar está vendo com os mesmos olhos, digamos, diferente de alguns. De, eu colocaria na conta dos presidentes dos clubes, Sim. Não seria, não tem outro. Não tem outra. porque o mesmo presidente do Inter é o mesmo que controla o masculino e o feminino. Do Sim. Grêmio é o mesmo que controla o feminino e o masculino. Sim. Com certeza. Daí, então, agora vamos esperar, vamos aguardar uma resposta. Com certeza. Fica aí a nossa, mais uma vez, uma manifestação nossa nesse sentido, Sim, pedindo uma resposta que seja. Ninguém está obrigando os jogos a acontecerem. A gente gostaria, sim. mas que alguém falasse alguma coisa e que ficasse mais exposto para todo mundo, porque que não é dessa forma que a gente coloca Sim. aqui. É, o que passa assim, queremos mostrar que estamos firmes no futebol brasileiro feminino. Mas quem é que está vendo de fora? Imagina quem está vendo de fora olhava ontem na TV, aquele campo ali. Esse daí que é o futebol feminino lá do Brasil, lá no esse Uhum. gramado, parece amador. Sim, Nada contra o futebol amador, né? sim, mas com certeza. Bom, mas vamos adiante então para fazer um giro rápido agora. Falamos do futebol feminino. Vamos fazer um giro rápido dos gaúchos na série C e D. Antes da gente acabar o programa, nós tivemos o melhor. Série C primeiro. Primeiro gaúcho na série C é o São José de Porto Alegre, com 8 pontos. Com Venceu 13, fora de casa, oitava venceu colocação com 13 pontos. Venceu fora de casa fora de a casa. Aparecidense e subiu na tabela. Antes o Ipiranga era o primeiro, agora o Sim. primeiro é o São José. O Ipiranga É dentro de casa, no Colosso da Lagoa, empatou em 3-3 com o Forte Figueirense. O Figueirense é um time, um time relevante de Santa Catarina, né? sim, Empatou em 3-3 dentro de casa. O Ipiranga é o 10º colocado com 13 pontos. E aí a grande decepção. decepção do futebol gaúcho na Série C, infelizmente, é o grande Brasil de Pelotas, um dos maiores clubes do estado, que perdeu por 2-0 para o Mirassol, que agora é líder da Série C, e o Brasil de Pelotas, nesse momento, é o lanterna da Série C, é o 20º colocado,
com apenas 6 pontos ganhos aí para o Brasil sair da zona de rebaixamento, precisa enfileirar uma série de vitórias, coisa que não vem acontecendo aí nos últimos jogos, infelizmente. Já chegou na metade da competição, no caso, a primeira fase, porque não tem retorno. Não tem retorno, né? E os 4 últimos agora estão rebaixados. Sim, são 9 jogos já, e o Brasil de Pelotas está em último, ou seja, vai ter que se recuperar dos 9 jogos restantes que tem. Vai ter que tirar aí o futebol que coelho ainda não jogou. Sim. E a torcida do Chavante não merece, é uma pena. Imagina, sair da Série B, vai para a Série C e cair para D em pouco tempo. Sim. Me lembra muito o Juventude passou por isso. Sim. Bom, e aí vamos aí para Série D, né, que o grupo 8 é o grupo onde estão os gaúchos. Temos uma boa notícia, que é o desempenho do Caxias, aí, que vem de 3 vitórias seguidas, e é vice-líder do grupo 8 com 16 pontos. O outro gaúcho, um dos outros gaúchos é o Aimoré, que está em 4º colocado, também estaria classificado. O Aimoré vem de empate contra o Juventus de Santa Catarina. E o São Luís vem atrás. E o São Luís aí não estaria classificado, tem 12 pontos, está na 5ª colocação, mas vem de vitória. O São Luís venceu o Marcílio Dias por 1-0 dentro de casa e ainda tem chance de classificação. Então, na Série D, dá para dizer que os gaúchos estão representando e vão chegar no fim da competição aí, vão chegar no fim da competição brigando. Sim, vamos encaminhando para os instantes finais. Vitor, tem mais algum destaque? Uma coisa rapidinho ali, pegando para não deixar passar ali, o Ipiranga está patinando, né? Um dos favoritos para se classificar para a Série B, está patinando demais. Tudo indica que esse ano não sobe. Mais um ano que o Ipiranga não sobe. Está em 10º ali, mas vamos ver, ainda tem 9 partidas para começar a segunda fase. Daí é mata-mata. Isso daí que eu quero ver. Tá uma decepção no Ipiranga, que tinha tudo para subir. Tem ainda, né? Vamos ver. Bom, o meu destaque final, eu vou destacar a paz no Beira-Rio. Já era o destaque final. Achei que era eu achei que era o teu destaque final. Não, então, eu posso falar antes do meu destaque final? Então, pode. Vitor, no seu destaque final. Era só abrir um parênteses ali na questão do Ipiranga ali, tava deixando ali. Sim. O Ipiranga fez um bom campeonato gaúcho e eu cobro bastante do pessoal do Ipiranga porque eles trabalham bem. Um ótimo campeonato. Porque eles trabalham bem, então a gente quer ver eles subindo. E não, o destaque que eu destaco não pode ser tratado como um amador, ainda mais pelo lado do Inter e do Grêmio, que são exemplos para futebol. A sociedade se abraça nas coisas que acontecem no futebol. E o Inter e o Grêmio tem que dar exemplos, né? Tratamento igual para todos. E o que eu destaco também, o Corinthians não pode misturar a questão do racismo com a negociação do Bruno. Jamais. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Não pode, vai ficar feio se misturar. Sim. Fecho contigo. Bom, e meu destaque final eu sempre faço votos nos meus destaques, então meus votos finais. Que o Grêmio, eu vou se concentrar na dupla Grenal, eu pensar mais assim que esse descontentamento do Roger aí no último treino acabe, que o Grêmio encontre aí sua formação ideal e reencontre o caminho das vitórias. E também que volte a paz no Beira-Rio e que o Inter consiga se ajustar fora do campo para que, como o próprio Mano disse na entrevista coletiva ontem, que o foco do Inter seja dentro do campo e no futebol, que o Inter sente a poeira e recomece a pensar no futebol, que é o que interessa. O Inter está há muito tempo sem brigar por grandes coisas e está na hora disso acabar. O Inter é muito grande para não brigar por títulos importantes.
Sim. Com esse comentário, eu encerro o futebol agora desta segunda-feira, dia 6 de junho. Agradeço mais uma vez a sua audiência, comentando que o programa vai ficando maior a cada dia graças a você e que nós não estamos só no futebol, nós comentamos também notícias da política, da economia, do trânsito, do tempo, do cotidiano, de tudo que interessa aos gaúchos de alguma forma aqui no Agora RS. Nós também estamos nas redes sociais, o Vitor tem Twitter, né, Vitor? Qual é o teu Twitter? E o meu Twitter é Vitor_A Pereira. O teu, Vitor? O meu é @VictorCaprioli. Bom, com isso eu encerro o programa, deixo um forte abraço e até a semana que vem. Até mais, pessoal.